Seja muito bem-vindo. Nós estamos começando a terceira lição da nossa série de estudos sobre os princípios fundamentais de uma igreja luterana livre. Nós vamos hoje estudar o segundo princípio fundamental e vamos falar sobre os membros e os propósitos da congregação. O segundo princípio fundamental diz que a igreja local consiste dos crentes, os quais, pelos instrumentos da graça e os dons espirituais como apresentados na palavra de Deus, buscam a salvação e a bem-aventurança eterna para si mesmo e para os outros. No segundo princípio fundamental, nós vemos a visão bíblica da congregação sendo desenvolvida de três maneiras: a definição, os recursos e o propósito da congregação. A definição é que ela é composta por crentes. Os recursos são os meios de graça e os dons espirituais dirigidos pela palavra de Deus. E o seu propósito é a salvação e a bem-aventurança eterna para si mesmo e para seus semelhantes. Vamos analisar cada um desses pontos individualmente. E o primeiro ponto é que a congregação ela consiste dos crentes. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo convenceu homens do seu pecado, gerou fé em Cristo e reuniu essas pessoas em uma congregação. Em Atos 4:32, nós vemos que a igreja em Jerusalém era conhecida como a comunidade dos que creram. Sverdrup acreditava que a congregação são os crentes e os crentes são a congregação. Mesmo embora sabemos que há a possibilidade de haver descrentes em meio ao nosso núcleo, em meio à participação das igrejas, Sverdrup tinha a ideia de que a congregação em si ela é formada dos crentes, daqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses descrentes, eles estão participando, estão recebendo a palavra de Deus, o Espírito Santo ainda está trabalhando na vida deles, para que eles possam sim fazer parte dessa congregação espiritual. Sverdrup ele declara da seguinte maneira como essa congregação é visível. O testemunho a respeito das obras poderosas do Senhor foi ouvido, e os que estavam falando foram vistos por todos, tanto crentes como incrédulos. Até agora a congregação é visível, e quando 3.000 foram adicionados à congregação pelo batismo, a congregação ainda estava visível. E quando todos os que criam eram firmes no ensino e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, quando estavam de comum acordo no templo todos os dias, era uma congregação visível de pessoas que criam. Nós cremos que a congregação não mudou, ela continua sendo a manifestação visível da obra do Espírito Santo. Sverdrup acreditava que uma imagem que refletia bem a congregação é a noiva de Cristo. Ciente de que não existe nenhuma igreja perfeita, santa e sem pecado nesse mundo, que isso só acontecerá quando essa igreja for ressuscitada. Então ele tinha essa visão da noiva de Cristo, porque ele sabia que Cristo morreu por essa igreja, para apresentar essa noiva santa, irrepreensível, sem mácula. Deus está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando, a palavra de Deus está trabalhando para apresentar essa noiva pura e perfeita ao seu Senhor. Nós cremos que a congregação é a noiva de Cristo e que apesar das suas falhas, ela é santa, justa e preciosa aos olhos de Deus pela graça de Cristo Jesus. Um segundo ponto que precisamos mencionar são os recursos da congregação, os instrumentos da graça como apresentados pela palavra de Deus, juntamente com os dons espirituais apresentados pela palavra de Deus. Acompanhem comigo a visão de Sverdrup. A congregação
que desde o início é nascida do Espírito, só pode viver pelo Espírito. Assim, os meios do Espírito, a palavra e os sacramentos, são os meios pelos quais a vida da comunidade é transmitida e preservada. Somente o batismo, a palavra e a ceia do Senhor, quando usados apropriadamente, podem produzir e sustentar uma congregação viva. Esse, então, é o nosso entendimento de que esses recursos, os instrumentos da graça dados por Deus, que são a palavra, os sacramentos, que são o batismo e a ceia, esses são os meios pelo qual o Espírito Santo produz vida dentro da igreja, dentro da congregação. Esses, usados da maneira correta, é que vão manter uma congregação viva, vão gerar vida, vão ser as fontes de vida da congregação. Nossos fundadores, eles tinham a convicção de que a palavra de Deus ela precisa ter uma peça central na vida da congregação. E os sacramentos também precisam ter essa peça central dentro da congregação, pois são eles os meios pelo qual Deus vai trazer vida para a congregação. Nós não podemos minimizar o ministério da palavra, da pregação, do ensino. Essa é a nossa essência como luteranos livres. E também a administração dos sacramentos da maneira correta. Além disso também, cremos na questão do dom espiritual, de que cada crente recebe um dom espiritual para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da congregação. Assim como nós vemos na palavra de Deus, Deus deu dons diferentes para cada membro individual, para cada pessoa, para que esses dons possam ser usados para a edificação uns dos outros. E temos ainda o terceiro ponto. O terceiro ponto fala sobre o propósito da congregação, que é buscar a salvação e a bem-aventurança eterna para si mesmo e para os outros. Acompanhe comigo o que Svertbus diz a respeito disso. Todos os meios e dons têm esse único objetivo, que é o mesmo que a salvação de almas ou a expansão e crescimento do reino de Deus, tanto em nossa terra como fora dela. Todos somos chamados a trabalhar na vinha, cada um de acordo com sua capacidade e dom, cada um com seu talento. E qualquer que seja a nossa posição na vida, se estamos na congregação, nosso chamado é viver para Deus e seu reino, trabalhar por isso com todo o zelo que o Espírito de Deus dá e o amor de Cristo que Cristo cria em nossos corações. E o amor de Deus é especialmente aquele que busca os perdidos para salvá-los, pois as ovelhas dispersas e desviadas não estão realmente longe de nenhum de nós. O fato de procurar salvar todos os perdidos é o mais importante de todos os sinais de vida na congregação. Ele procura salvar todos os que não conhecem a Deus, estejam eles em casa, no exterior, em terras cristãs ou pagãs. O propósito da congregação, então, é que através desses instrumentos dados por Deus, os meios de graça, os dons espirituais que são derramados na vida dos crentes, esses crentes busquem ativamente a salvação dos perdidos. Esse é o propósito da igreja, buscar a salvação tanto daqueles que estão fazendo parte como daqueles que estão fora. Essa é a missão da igreja, salvar, trazer a mensagem de salvação àqueles que estão perdidos, porque há perdidos dentro da igreja que precisam ouvir o evangelho da salvação e há muitos outros que estão fora da igreja que precisam ouvir a salvação. Então esse é o propósito da congregação, buscar a salvação e a bem-aventurança eterna para si mesmo e para os outros. Fique conosco, continue acompanhando os nossos estudos. Nós vamos dar sequência a esse estudo na próxima lição. Deus te abençoe.